Olá, se você é novo por aqui, meu nome é Carla Braga, sou brasileira e moro em Portugal há um ano. Esse vídeo de hoje é para falar a respeito do que mudou na minha vida nesse um ano morando aqui em Portugal. Então fica até o final para você não perder nada, principalmente se o seu objetivo é vir morar aqui também. Vai tocar uma vinhetinha agora que é do meu canal profissional. Se você ainda não conhece, dá uma olhadinha lá, assina o canal, dá like, compartilha com os amigos, que isso é muito importante para o meu crescimento. Lá no Entre Euros e Reais eu falo de finanças pessoais de forma descomplicada e o meu objetivo é ajudar principalmente brasileiros que já moram em Portugal ou brasileiros que ainda não moram, mas querem vir morar e precisam se planejar para isso. Eu também ajudo lá pequenos empreendedores que querem começar um negócio ou acabaram de começar e não estão conseguindo gerir de forma adequada as suas finanças. Se você quiser saber mais sobre esses assuntos, dá uma olhadinha lá no Entre Euros e Reais. Me acompanhe também nas redes sociais, o nome é o mesmo no Facebook e no Instagram. E eu também tenho um site. Nesse momento, julho de 2020, esse site está sendo reformulado para ficar mais adequado, mais acessível para vocês. Então, daqui a uns dias, dá uma olhadinha lá no site, que ele já vai estar novinho em folha. Se você está assistindo no futuro, o site já está lindo, maravilhoso e você vai conseguir acompanhá-lo de forma adequada. Então, vamos para o assunto de hoje, que é o que interessa. Um ano de Portugal. Parece que foi ontem que eu cheguei aqui, cheia de medos. Meu marido veio na frente, um mês e meio antes, estava morrendo de saudade dele já. Cheguei aqui com as crianças, num apartamento novo, uma cidade nova, num país novo, escola nova, trabalho novo, tudo novo. E o que mudou na minha vida de lá para cá? Bom, se você já acompanha o canal, você deve ter visto o vídeo anterior, se não viu, os dois vídeos anteriores, na verdade, se não viu, eu vou colocar link para eles aqui ao longo do vídeo, eu vou colocar um deles aqui agora e o outro eu coloco mais adiante, em que eu falo das coisas que eu amo em Portugal e algumas coisitas que eu não gosto tanto assim. Mas o meu saldo é super positivo, então eu tenho muito mais coisas que eu adoro em Portugal do que coisas que eu não gosto. E aí eu vou falar hoje sobre o que mudou na minha vida. Isso não é regra geral, isso não serve para todo mundo. Talvez você mude para cá e selecione coisas diferentes para dizer que mudaram na sua vida. Mas para mim foram essas coisas que foram as mais importantes, então eu vou compartilhar aqui com vocês. Não estou impondo regra para ninguém, que fique claro. A primeira coisa que mudou fundamentalmente na minha vida foi a segurança pública. Se você já me acompanha, sabe que eu morava no Rio de Janeiro há 12 anos e a situação no Rio de Janeiro, você deve saber, que está muito complicada. A violência urbana está elevadíssima, a vida está extremamente caótica. A gente não dava mais para continuar. Saber que a situação no Rio de Janeiro não está nada fácil. A violência urbana está em níveis alarmantes, a vida lá está completamente caótica e esse foi um dos motivos principais para minha decisão de vir morar aqui em Portugal. Por isso, essa foi uma das coisas que eu mais senti diferença. Aqui eu gravo vídeo andando na rua, eu gravo story no meio da rua, eu atendo cliente falando no celular, andando na rua, eu ando muito a pé, não sinto nenhum medo de ser assaltada, eu consigo usar, nem estou usando hoje, mas eu consigo usar corrente de ouro, eu consigo andar com anel, um anel mais caro, anel de ouro, alguma coisa assim, sem medo de ser assaltada, eu consigo ir no mercado 9h30 da noite e voltar a pé para casa sem sentir medo nenhum de ser assaltada. Eu vejo minhas filhas ainda não fazem isso, mas eu vejo muitas crianças indo e voltando para a escola sozinhas. As minhas ainda são pequenas, eu ainda levo e busco, mas eu vejo que não vai demorar muito para elas quererem e poderem fazer isso sozinhas. Então, a falta de violência urbana é a coisa mais gritante, mais evidente na minha mudança desse um ano aqui em Portugal. A segunda coisa que eu observei, assim, uma mudança brutal, foi em relação à saúde pública. No Rio de Janeiro, eu não usava a saúde pública, eu só usava a saúde pública para vacinas. Eu tinha plano de saúde, eu era atendida sempre em rede privada, a pediatra da minha filha, a dentista, tudo era na rede privada, né? Eu não utilizava a rede pública de saúde por razões óbvias, né? O Rio de Janeiro, a quantidade de pessoas é imensa, a quantidade de hospitais, de leitos, enfim,
é pequena, o serviço para você agendar um médico especialista é super demorado, enfim, eu não utilizava realmente. E aqui eu utilizo a saúde pública, só utilizei saúde privada aqui uma única vez, fui bem atendida, o preço, comparando com o Brasil, é mais acessível do que no Brasil. Utilizei também a saúde privada para a parte de dentista. Isso eu usei mais de uma vez, né, porque eu estou usando aparelho, como vocês podem perceber. Então, mas de forma geral, aqui eu usei mais a rede pública. Inclusive, meu marido ficou internado alguns dias quando sofreu um acidente aqui. Se você ainda não assistiu o vídeo sobre isso, em algum lugar aqui na postagem, eu vou colocar o link para que você possa assistir e entender as minhas percepções naquele momento. Uma outra coisa que foi super importante na minha mudança para Portugal, que foi uma mudança muito considerável em relação a isso, foi a questão do consumismo. Aqui em Portugal as pessoas são bem menos consumistas, então isso acaba nos contaminando positivamente. Não é que as pessoas não consumam, aqui a gente tem carros bons, carros caros, bolsas caras, lojas de marca, tem tudo isso. Mas o estímulo ao consumo é muito menos intenso do que no Brasil. As pessoas aqui, os portugueses especialmente, não valorizam tanto essa questão de marca, de status. Isso não é uma coisa que o português dá valor de fato, então você acaba se sentindo menos compelido a gastar dinheiro com esse tipo de bem. Quer dizer? O português, de forma geral, ele valoriza muito mais as experiências, as vivências, do que os bens de status. Então, por exemplo, você passar em um café, a qualquer hora do dia ou da noite, vai estar cheio de gente lá, tomando um café com os amigos e comendo alguma coisa. Os restaurantes, eles gostam muito de comer fora, de comer bem, tomar vinho. Então, eles valorizam muito mais essa questão da alimentação, do convívio e tal, do que realmente essa questão de comprar uma blusa de marca, um sapato de marca e tal. O que eu acho, inclusive, bastante positivo. Outra coisa que mudou muito aqui na minha vida nesse um ano aqui em Portugal foi a alimentação. Aqui as pessoas realmente dão muito valor às refeições. Então, mesmo na escola das crianças, mesmo num restaurante mais simples, uma birosquinha que você vai almoçar, vai ter uma entrada que vai ser uma sopa, uma salada, normalmente é uma sopa. Vai ter o prato principal, eles vão oferecer a sobremesa, o café, uma taça de vinho. A refeição é realmente um evento, é um momento. Eles não comem correndo um sanduíche em qualquer lugar, não. Eles realmente, se eles saem de casa para comer, normalmente tem toda uma etapa. E dizem que mesmo em casa, eles também fazem essa questão da sopa antes de ir para a refeição principal, o café após a refeição principal, enfim. Então essa questão da alimentação mudou bastante e eu acabei mudando um pouco os meus hábitos. Já consumia bastante peixe, mas aqui eu consumo muito mais, porque aqui a oferta, né, a disponibilidade de peixes e frutos do mar é muito maior do que eu estava acostumada. O quinto ponto que eu gostaria de falar em relação à minha mudança de vida nesse um ano aqui em Portugal é a questão da escola. No Brasil, eu utilizava a rede privada de ensino, então as minhas filhas estudavam numa escola particular no Rio de Janeiro. Eu pagava uma mensalidade extremamente elevada, não era elevada para os padrões do Rio de Janeiro, que lá todas as escolas particulares têm mensalidade elevada, mas era uma mensalidade elevada em relação a uma renda normal de classe média, era um percentual significativo da nossa renda mensal. E, além da escola, eu tinha uma série de despesas agregadas à escola, ou seja, atividades extras que realizava na própria escola. Durante muito tempo eu paguei para as meninas transporte escolar, pagava natação por fora, o material escolar também era muito caro, a lista no começo do ano era imensa, tinha as despesas do lanche, enfim, existia uma série de despesas agregadas, não só aquela mensalidade, mas como tudo que rodeia a mensalidade e as atividades curriculares e extracurriculares de uma criança de classe média no Rio de Janeiro, no Brasil. Aqui em Portugal, as minhas filhas estudam numa escola pública, então eu não tenho despesas de mensalidades escolares. Aqui, como eu já disse em vídeo, comentei em vídeos anteriores e em stories, né? Dependendo da faixa
do escalão em que você se encontra, você pode ter que pagar o valor cheio das refeições escolares, o valor com desconto ou não pagar nada. A mesma coisa vale para os materiais escolares, então você pode ter o auxílio integral e não pagar nada, receber uma verba para compra de material escolar, ou pode receber uma verba menor, caso você esteja num escalão mais de uma renda um pouco maior, ou pode ter que custear você mesmo essa compra do material escolar. Os livros são concedidos de forma gratuita, então você não tem essa despesa e você acaba tendo algumas atividades extracurriculares cedidas pela própria escola e outras atividades com preço mais simbólico, não é um valor expressivo para custeio das atividades extracurriculares. E como a criança normalmente estuda perto de casa, você acaba não tendo muita despesa também de transporte dessa criança, né? Normalmente as crianças são alocadas na escola da sua freguesia, aquelas que são mais próximas da sua residência. Então você acaba não tendo essa despesa de se deslocar para levar e buscar a criança na escola, nem precisa pagar transporte escolar, nem nada disso. A questão escolar foi uma questão importante da nossa mudança, foi uma mudança significativa para a gente, a possibilidade de eliminar essa despesa. E a gente está bem satisfeito com isso. Eu tive alguns problemas em relação à escola de uma das minhas filhas, porque elas ficaram em escolas separadas. Eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, porque pode ser que quem está assistindo aí não tenha filho, não se interesse por esse assunto. Então, eu vou fazer um vídeo específico sobre escolas para atingir aquelas pessoas que realmente querem saber informações a esse respeito, têm filhos, estão vindo com os filhos para Portugal. E aí a gente não perde tempo aqui com um assunto que não vai atingir todo mundo. Tá? Eu vou fazer um vídeo específico, então fique atento para você não perder. Espero que tenham gostado. E se você está planejando uma vinda para Portugal, para morar, seja para estudar, seja para trabalhar, seja uma mudança definitiva, não deixe de acompanhar os outros vídeos aqui do canal em que eu falo da minha vida aqui em Portugal e não deixe de acompanhar também o Entre Euros e Reais para a gente falar da parte financeira. Eu falo da parte financeira tanto no Brasil quanto aqui em Portugal, quanto também algumas dicas para essa transição, para essa mudança. Não deixe de acompanhar e até o próximo vídeo.